Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Pode Estudar, o podcast da Educação Continuada. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Tawane, tenho 18 anos e estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia. Estou aqui com as ilustres convidadas, a qual eu dou a palavra para se apresentar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Pessoa, tenho 19 anos, estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia e, como uma das participantes deste podcast, vou tirar algumas dúvidas de vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Sueli Ricardo Ferreira, estudante do terceiro semestre de Pedagogia. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Gabriela Bruno, estudante do terceiro semestre de Pedagogia também, e estou muito feliz de estar aqui com todas vocês nessa conversa. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Agatha, tenho 21 anos e estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia. Então, vamos aplaudir as nossas convidadas. Desde já, agradeço a presença de todas. É um prazer ter vocês aqui e poder compartilhar as experiências e o conhecimento. Hoje, nosso programa está recheado de muito conteúdo e coisa boa. Nosso podcast de hoje é muito importante, que merece destaque. Vamos falar de observação e registro de crianças pequenas. Para quem não sabe, a observação e o registro são processos inseridos na proposta pedagógica na educação infantil, onde o professor avalia seu trabalho constantemente. Mas vou deixar nossas convidadas falarem. Quero saber de vocês. Qual a opinião das nossas convidadas sobre e como acham que deve acontecer? O que eu acho a respeito da observação e registro é que é um ponto importante para poder observar, né, o avanço da criança em sala de aula, o progresso, né, dia após dia. E como a nossa memória humana é curta, a gente tem uma forma de registrar para poder estar observando daí algum tempo, entendeu? E analisando tal, que a criança progrediu nesse aspecto de ensino-aprendizagem, cognitivo, psicológico, afetivo, como ela se desenvolveu em sala, qual foi os nossos pontos, né, que a gente observou em que a criança foi se desenvolvendo. Bom, complementando a fala da participante anterior, pela observação e registro que entendemos o desenvolvimento de cada criança, a partir de propostas e atividades realizadas. Com as informações que você adquire ao observar, é possível selecionar os materiais certos, planejar atividades adequadas e fazer perguntas que orientem as crianças para aprender a entender o mundo que as rodeia. Também, o olhar atento sobre os interesses, as relações, a personalidade e as interpretações das experiências das crianças são essenciais para que o educador avalie a reação à sua proposta e reveja suas práticas. Alguns campos também para dirigir o olhar da criança são a saúde e desenvolvimento físico, temperamento, habilidades e capacidades, interesse, cultura e vida em família, abordagem à aprendizagem, uso da língua verbal, uso da linguagem corporal e interações sociais com os adultos e outras crianças. Afinal, se a educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral dessa criança, temos de observar a criança como um todo. Exatamente, como a Sueli e a Camila falaram, né, a observação e o registro são ferramentas fundamentais, principalmente para avaliação na educação infantil. Uma complementa a outra, né, no sentido de a observação servir para conhecer o aluno ao longo do ano e o registro complementar essas observações, ajudando o professor a averiguar os avanços do aluno em sala de aula. Sim, concordo. Eu acredito que a evolução e registro é fundamental para que possamos analisar o desenvolvimento das crianças no decorrer do tempo. Esse registro ele pode ser feito tanto por meio de foto como por meio de vídeo. O importante é que tenhamos esse registro para que possa ser analisado a evolução no decorrer das atividades que a criança for fazendo. Assim a gente pode ter uma noção, né, de o quanto está sendo eficaz a aprendizagem para aquela criança. Muito bom a construção que cada uma trouxe sobre o assunto.
E para enriquecer ainda mais nossa conversa, vou chamar aqui para complementar nossa mesa de discussões sobre o assunto a pedagoga Nívia Novaes, que trabalha há 4 anos na área, e vou deixá-la contar um pouco sobre a sua história. Olá, sou a professora Nívia, tenho 38 anos, sou formada em pedagogia há alguns anos, pós-graduada em alfabetização e letramento e atualmente trabalho em um SEI conveniado com a Prefeitura Municipal no estado de São Paulo, com turma de mini grupo 2 da educação infantil. Nós que estamos muito felizes de ter aceitado o nosso convite e poder enriquecer ainda mais com suas experiências. Nívia, nossas convidadas separaram 5 perguntinhas. Quem quiser abrir o diálogo, fique à vontade. Eu queria perguntar para a nossa convidada pedagoga como ser uma boa pedagoga com pouco recurso oferecido pela escola e pelo governo. Para ser um bom profissional na área da educação, é necessário desenvolver constantemente a capacidade de avaliar e aprender a ensinar. Mesmo com poucos recursos, a qualificação dos profissionais se faz necessária, seja ela paga ou de forma gratuita. Quais as maiores dificuldades observadas que surgiram junto à pandemia e o ensino remoto? Foram, em alguns casos, a dificuldade das famílias terem conexão por causa do limite de acesso, impossibilitando a familiaridade com as ferramentas digitais, sendo elas tanto pelo grupo de WhatsApp quanto pelas plataformas digitais. Como é possível utilizar a observação como recurso para o desenvolvimento das crianças? Através da observação, é possível entender e acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, seja ela de forma individual ou coletiva. No entanto, cada criança tem seu tempo e jeito de interagir com o outro. Deste modo, respeitar o tempo de cada criança, seja ela na forma de falar, se movimentar, se comportar e relacionar, é dar a elas a oportunidade de vivenciarem novas descobertas e experiências. Eu gostaria de saber, nesses tempos de pandemia, como a gente realiza a observação em sala de aula? A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe à área da educação desafios em todos os sentidos, entre eles, como observar e registrar o desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças. Nesse sentido, cabe ressaltar que foi necessário o professor reinventar-se constantemente, e como estratégias de observação e registros no ensino remoto, inicialmente houve a necessidade de criarmos como um dos meios de comunicação um grupo de WhatsApp, onde diariamente a gestão realizava os envios das sugestões de propostas de vivências planejadas e elaboradas pelos educadores, e as famílias realizavam a devolutiva dessas atividades registradas através de fotos, vídeos e relatos de como foi realizar estas atividades junto às crianças. Que demais tudo que foi absorvido até agora. Quanto conhecimento nos enriqueceu. Gostaria de agradecer essa participação à pedagoga Nívia. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas e trazer novas oportunidades de pensamento a esse assunto. Espero de todo o coração ter contribuído de forma positiva no trabalho de todas vocês. Grande beijo! Sabe, essa conversa me fez refletir sobre o Francesco Tonucci. Nossa, verdade. Muito bem lembrado. Para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, Francesco Tonucci, para quem não conhece, foi um pedagogo e um cartunista que, por experiência própria, ele decidiu expor em suas charges seu olhar crítico ao modelo de educação que ainda percorre por hoje. Na charge Observação de 1979, ele ironiza este modelo da educação tradicional. Verdade. Ele é uma ótima referência que não está mais entre nós.
mas suas charges e críticas, infelizmente, continuam ainda assim atuais. Concordo plenamente, ainda mais levando em consideração que ainda temos docentes que permanecem trabalhando com o modelo tradicional da educação. De fato, meninas, ótima colocação e ligação com o assunto. Você ouvinte e quiser ler as charges e pesquisar mais um pouco aqui no link da bio, a gente está deixando o livro e a charge a qual estamos comentando. Muito importante que você, pedagogo ou universitário, mergulhe ainda mais sobre o assunto, mesmo após encerrar aqui o podcast. E para darmos continuidade, vou passar a palavra para a Agatha, que vai deixar a sugestão do dia. A sugestão do dia tem a ver com o nosso tema de hoje: registro e observação. Nesse tempo de pandemia, os desafios foram múltiplos, mas utilizar a tecnologia a nosso favor é essencial. Atividades à distância exigem a cooperação da família para realizar os registros. Prints de telas, históricos de mensagens, fotos e vídeos enviados pela família do aluno são fundamentais para exercer esta avaliação à distância. Obrigada pela contribuição de hoje, meninas, também pela participação e pela discussão enriquecedora. Tenho certeza que todas nós saímos daqui com uma aprendizagem e para isso mesmo que o Pode Estudar foi criado. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo daqui com o poema da Ruth Rocha, O Direito das Crianças, na voz da convidada Camila Pessoa. O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto de bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Cachorrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bondum cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulo no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música de dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar de descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, tem que ter pentei os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinha, sensação de bem-estar, de preferência um selinho. Uma caminhada macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto nesse país que toda criança tem direito a ser feliz.